Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha aqui, ó. Vim trazer aqui para vocês, grátis, a contradição dos críticos. Eu não critico a congregação cristã no Brasil. Eu critico, eu detono, minha luta é para destruir e não construir. Escuta aqui, ô idiota. A minha luta é para destruir os pecadores da congregação cristã no Brasil. Sabe? Eu critico os pecadores da congregação cristã no Brasil, não a congregação cristã no Brasil, o que é grande diferença, sabe? Agora vim trazer aqui a contradição dos críticos e o Braz e o ministério bunda mole da congregação. Você já sabe como é que eu trato eles, sabe? Eu critico o Braz e o ministério em geral porque eles são bunda mole, porque eles não cumprem a palavra. Eu critico eles por causa disso. Porque alguns deles falam, mas não fazem. Sabe? Porque eles são ladrões, entre aspas, roubam a glória, roubam o coração do povo, usurparam, se apoderaram da congregação, eles mandam e desmandam, e não tem um bunda mole. É por isso que eu não dou bola para esses bunda mole que saem do ministério, depois ficam aí. Não vou criticar o ministério, porque eu não vou cuspir no prato que comeu. Que cuspir no prato que comeu, rapaz? Isso aqui não se trata disso, não. Você quer dizer o quê? Que eles fizeram um favor para você? A graça é do Senhor Jesus, não é de merda de ministério, não. Você não critica porque você não tem moral. Você fez suas vítimas lá na congregação. Aí o cara sujeito... saiu, é ancião, saiu, é cooperador, saiu, é cooperador de jovem, saiu, é encarregado, saiu. Aí não critica porque você tem moral. Você não tem moral pra isso. Por que você não tem moral? Porque o Braz estava botando essas merdas de tópico e de ensinamento lá, e o Braz mandou você, e você obedeceu, e todo dia você tava lá com essa merda de tópico e ensinamento nos ouvidos do povo. Você não tem moral. Suas mãos estão cheias de sangue. Porque o Braz deu aquelas merdas de tópico lá e você ficava lendo os tópicos e mandando o povo obedecer o Braz. E se o povo não obedecesse o Braz, você tirava a liberdade ou você conspirava contra. E feria em cima do púlpito lá. Então você tem as mãos sujas de sangue. Você não critica porque você tem as mãos sujas de sangue. Você tem suas vítimas. Aí o sujeito fica 10 anos, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, ficou lá lambendo as botas do Braz, o Braz deu tópico, aí você lá na igreja, é lógico que você não tem moral pra isso. Você não critica, você não tem moral. Agora saiu, por algum motivo particular, porque o Braz pisou no seu pé e deu algum problema, você saiu, porque foi com você. Enquanto não era com você, você estava lá lendo o tópico, impondo à força os malditos tópicos, ensinamento do Braz, em nome de Deus. Agora, quando aconteceu com você, sabe? Quando aconteceu com você, o negócio foi contigo, aí você saiu, aí fica alegando perseguição. Eu fui perseguido. Sei o que comigo. Quando o Braz pisou no seu pé, aí você pousa de vítima. Sua irmã tá cheia de sangue também, rapaz. Então é o seguinte, qual é a contradição dos críticos? Sabe esse negócio da Bahia aí, né? Das calamidades, e em vários outros lugares. E aqui eu vou botar no geral, necessidade geral. Oremos pela Bahia. Oremos um cacete, rapaz. Oremos um cacete. Fica com essa conversa aí de fiada de que só Deus para ter misericórdia. Quando tá na calamidade, é só Deus para ter misericórdia.
Só Deus só tem misericórdia. Mas isso se devido aos estelionatários espirituais que pregam que a salvação não é por obras, que todo mundo já está salvo. A contradição dos críticos está aqui. Os críticos que criticam a CCB, que criticam o ministério da CCB, por causa esse negócio de coleta, né? Essa coisa da coleta aí de diversos. E essa coleta a nível Brasil, para ajudar nas calamidades, porque a coleta a nível Brasil foi criada para isso, para ajudar nas calamidades. Foi lá de Santa Catarina, lá lembra lá de Itajaí, Santa Catarina, foi ali que foi criado. Então criaram essas coletas para isso, que não precisa. Porque a escritura já diz como é que você tem que fazer. Então é o seguinte, me diga uma coisa, qual é a contradição dos críticos? Eu vou dizer por quê. Se os críticos e o próprio ministério prega que você já está salvo, por que você vai se mexer? Você não já está salvo? Por que você tem que se esforçar? O bom samaritano, né? Lá tinha o bom samaritano, o sacerdote passou de largo e a vítima estava lá no chão, que foi assaltada, espancada, estava lá padecendo. Se o bom samaritano, se esse crítico e esse maldito ministério tivesse pregado para o bom samaritano, que ele já estaria salvo, por que o bom samaritano ia passar, ia pegar lá a vítima, ia dar dinheiro, ia botar na estalagem, se ele já estava salvo? Por que queria fazer isso? Entendeu aqui a contradição do crítico? Você está em São Paulo. Vou pegar em São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Você está lá em São Paulo, numa casa boa, num Jeep na garagem. Esse Jeep aí, mesmo que seja esse Jeep estilo popular, um Jeep na garagem. Você está na sua sala, cortinona, sofá 2, 3, 4 lugares. Está com seu instrumento e tocando. Você já está salvo pela pregação dos piratas. Você já está salvo. O ministério maldito falou que você já está salvo. Os críticos falaram que você está salvo. Então você está na mordomia da sua casa, do seu lar. Você tem uma conta no banco lá, vou botar aqui 10 mil reais. Por que você vai se mexer para ajudar na Bahia se você já está salvo? Aí você prega. Aí depois o crítico pega e o maldito ministério prega que você tem que se mexer, que você tem que fazer coleta, ajudar, levar roupa, sapato. Por que você vai fazer isso? Se ele já ouviu que já está salvo, que o lugar no céu dele está garantido. Entendeu a contradição aqui? Por exemplo, o caso lá da Síria, que o pessoal da Síria lá estava passando necessidade, estava pegando até comida do lixo. Por que o Braz e os pecadores CCBistas vão se mexer para ajudar a Síria se eles já estão salvos? E quem pregou que eles já estão salvos? O ministério e os críticos. Que diz que a salvação não é pelas obras. Ora, se a salvação não é pelas obras, por que você vai se mexer? Por que o pecador CCBista, que ouviu a pregação que a salvação não é pelas obras, por que ele vai se mexer? Por que ele vai pôr a mão no bolso e mandar dinheiro para a Síria, mandar dinheiro para a África, mandar dinheiro para o Nordeste, mandar dinheiro para o ter necessidade? Por que ele vai se mexer se já está salvo? E o que o maldito ministério prega no púlpito? Né? Que Deus está contente com ele? E se Deus está contente com ele sem fazer nada, por que ele vai se mexer? E o que os críticos idiotas, e por que o ministério idiota e outras criaturas aí falam que a salvação não é pelas obras? Se a salvação não é pelas obras, por que o pecador, o idiota lá vai se mexer, se ele já está salvo? Por que ele vai sair das mordomias dele para ajudar fulano de tal, se ele já está salvo? Que a salvação não é pelas obras. Por que ele vai fazer obras de bom samaritano se a salvação dele já está garantida? Entendeu aqui? Está compreendendo? Está entendendo a visão aqui? A contradição do... Então, se você quer se salvar, não caia nessa contradição, não caia nesse laço, que isso aqui é o laço do passarinheiro. Sabe? Aí você tá na sala boa, na sua casa, um carro na garagem, alguns trocados no banco, tá tudo bem com você,
Foi dito, foi pregado para você tanto nos canais que dizem que a salvação não é pelas obras, você ouviu que a salvação não é pelas obras, o maldito ministério pregou que a sua salvação está garantida, por que é que você vai se mexer? Aí o que é que você faz? O máximo que é que você faz? Foi dar uma merreca lá na coleta, naquela coletinha vagabunda, pega uns calçados, sapato usado lá que tá no seu armário lá, atrapalhando o trânsito, pega aquela roupa michuruca que tá lá já embolorando, atrapalhando o trânsito no guarda-roupa, sua mulher pega aquele véu lá encardido, aquela roupa lá batida, que todo mundo na igreja já sabe que já tá manjada, ela pega aquela lá que tá atrapalhando o trânsito, não quer mais, aí manda pro Nordeste. Por quê? Porque a sua salvação está garantida. Porque o crítico falou que a salvação não é pelas obras. Porque o maldito ministério pistoleiro interesseiro falou que sua salvação está garantida. Então você cruza os braços e sua salvação está garantida. Por que você vai se mexer? Entendeu aqui o laço do passarinheiro? Se você cai nessa, otário, você está ferrado. Entra um irmão pobre de bicicleta, que nem eu já entrei várias vezes na congregação, que dependendo do estacionamento, eles nem gostam que você entre, que você vai envergonhar. Aí você entra na congregação, você é pobre, miserável, que nem eu era. Morava lá na cidade, no interior de São Paulo. Entra ali, o miolo ali, Piracicaba, Campinas, Sorocaba, aquela região ali, aquela cidade dormitória ali, ia congregado bicicleta. Bicicleta velha, não era bicicleta noiva não, bicicletinha velha. Ia congregar. Você chegava se a igreja não tivesse estacionamento, as pessoas nem gostavam que você pusesse a bicicleta ali, o porteiro. Você entra lá, pobre miserável, um terno dentro de uma sacola do supermercado pendurado no guidão da bicicleta. Aí entra um rico com a Hilux, com uma Ranger, com um sedã, quatro portas, te salda você, sem querer, de longe. Por que ele vai fazer uma coisa para você, se a salvação dele está garantida? Se pregaram para ele, que Deus dá uma porção a cada um que se vire. Porque foi dito para ele que cada um tem sua porção. Tá? Então ele acha que a minha pobreza é que a minha pobreza é eterna, então minha pobreza é aquilo lá. E ele acha que a riqueza dele é aquilo lá, que ele é o abençoadão. Por que ele vai fazer alguma coisa para mim? Se o crítico, se o ministério pistoleiro vagabundo falou para ele que a salvação dele está garantida, que a salvação não é pelas obras, por que ele vai fazer alguma coisa para mim? Ele não vai nem me dar carona, rapaz. Porque a salvação que eu vi não é pelas obras, ele nem vai me dar carona. Isso comigo e com qualquer um. Por que ele vai sair da vida boa dele para ir lá para o Maranhão, estado miserável e pobre? Agora na Bahia, ou em outro lugar qualquer, sul de Minas. Por que ele vai botar o pé na poeira? Por que a mulher dele vai sujar o cabelo de pó lá no norte de Minas, lá no lugar, no interior do Brasil, ou é lama ou é poeira? Por que ela vai fazer isso? Se o crítico sem noção, se o ministério vagabundo disse que a salvação dele está garantida, que a salvação não é pelas obras, por que ele vai se mexer? Rapaz, pega a visão aqui do cavaleiro e deixa de ser besta. Você quer se salvar? Não caia nessa conversa. Porque essa conversa de que a salvação não é pelas obras é estelionatário espiritual. É gente que quer jogar para a plateia, jogar verde para colher maduro. É pregação por interesse. O cavaleiro não prega por interesse. Sabe? O sujeito prega que você pode cruzar os braços e fechar a mão. Porque a salvação está garantida e acusa o Braz de não ajudar os pobres, de não pegar o dinheiro das coletas. O Braz pega o dinheiro das coletas
Só que pega 1.000 e só gasta 100 e 200. Quando compra coisa inferior, coisa, sabe? Aí você acusa o Braz disso e prega que a salvação não é pelas obras. Entendeu? Entendeu a contradição? Se o Braz faz, o crítico que critica o Braz também faz. Porque o Braz prega justamente isso. Você pega qualquer pregação aí, você vai em qualquer igreja, congrega em qualquer igreja, de norte a sul do Brasil, do extremo leste ao extremo oeste, do extremo norte ao extremo sul, no centro, em qualquer lugar do mundo, pisa o pé dentro de uma congregação, ele vai pregar isso, que sua salvação está garantida. Que se você não pecar pecado de morte, que é pecado de morte, que agora é só blasfêmia contra o Espírito Santo, se você não pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, qualquer outro pecado Deus vai te perdoar, que Deus é misericordioso, é cheio de misericórdia, não sei o que, não sei o que. Aí, se você ouve isso dentro da congregação, e os críticos que saem da congregação, os dissidentes que saem da congregação, e querem angariar povo e seguidor, ele vai pregar o quê? Que a salvação não é pelas obras. Então, se a pessoa ouvir isso, por que ela vai fazer alguma coisa? Por que ela vai abrir a mão? Por que ela vai ser o bom samaritano? Ela vai achar que o bom samaritano é um otário. Porque o bom samaritano passou lá, sentiu, se comoveu, teve compaixão da vítima, pegou o dinheiro do bolso dele, levou na estalagem, pagou, cuidou, comprou remédio, isso e aquilo. A pessoa vai achar que o samaritano é um otário. Para essa pregação de crítico e do ministério, o samaritano é um otário, é o bom otário. É um babaca que se preocupou com o povo. O sacerdote que passou de largo, a salvação dele estava garantida, então é o esperto. O sacerdote que passou de largo é o espertalhão. E o bom samaritano é o otário que fez a coisa, que praticou a boa obra. E o crítico que diz que a salvação não é pelas obras, para ele, o bom samaritano é um otário, é um babacão, é um cuzão, é um trouxa, que pegou dinheiro do bolso dele e foi ajudar. Tá entendendo? E o que é isso? Hipocrisia. Se continuar na hipocrisia, aí vira um grande fariseu. Eu prego aqui, nesse canal, minha pregação é essa. A fé sem as obras é morta. O sacerdote passou de largo, ele também tinha fé, que era sacerdote, mas não praticou, é morta. O samaritano, que tinha fé, praticou. O crítico, pirata, ele fala que a salvação não é pelas obras. Logo, ele não vai fazer nada. É só ficar em casa numa boa, cuidar da sua vida, que se lasque o resto. Então, lá na Bahia, o povo está sofrendo, que se lasque eles. Tem um irmão lá no Nordeste, lá no norte do país, não tem casa. Quando tem a casa, é a casinha ruim. Ou não tem bens eletrodomésticos, não tem uma cama boa, uma geladeira decente, um fogão, não tem alimento decente, que se lasque ele. Porque o espertalhão está dizendo que a salvação não é pelas obras. Então, se não é pelas obras, por que ele vai dar uma geladeira para um pobre? Por que ele vai fazer uma visita para um pobre? Por que ele vai gastar gasolina, o carro, dinheiro para ajudar um pobre, para ir visitar um pobre? Irmão dele, cristão. Por que ele vai fazer isso se a salvação dele está garantida? Ele vai pegar o dinheiro dele, vai para o shopping, come uma pizza, toma uma Coca-Cola, come um Big Mac, 2 hambúrguer, faço molho, queijo especial, cebola e pix, não, pão com gengelim, uma cocona de 500 ml, ketchup, mostarda.
Ele vai fazer isso, a salvação dele está garantida. No final, toma um sorvete. Do lado das cadeiras, tá 2, 3 sacolas de compras que ele fez. Roupa, calçado, roupa nova. A salvação dele está garantida, então ele vai pegar a prosperidade dele e vai gastar com ele. Ele vai ser trouxa que nem o bom samaritano? Não, ele vai seguir o sacerdote vagabundo que passou de largo. Entendeu a contradição? Aí, quando tem uma calamidade que dá repercussão nacional, aparece a congregação no telejornal, aí pousa de bom samaritano. Como é que o povo vai se comover se o povo foi anestesiado? Porque o povo não tem coração. Ouviu uma pregação de merda que a salvação não é pelas obras. Como é que o povo vai se mexer? Aí tem aquela, sabe esse lugar? Tem um lugar aí no exterior de São Paulo que tem uma tal de feirinha lá. O pessoal faz arrecadação. Aí lá, você já viu esse vídeo aí nas redes sociais? Aí o pessoal traz caixa de tomate, cenoura, inhame, abacate, mandioca. Aí chega lá no lugar e fica fazendo cesta básica, sabe? Aí a pessoa come aquilo lá 3 dias, acabou. E acha que aquilo ali é caridade. Aí compra, faz coleta de... Espera um pouco aí. Tá chovendo, começou a chover aqui. Como é que o povo vai se mexer para reformar a casa para irmão? Para botar a mão no bolso e fazer coleta para ajudar a irmã a comprar uma geladeira melhor, um fogão melhor, um sofá melhor, uma cama melhor, reformar uma casa. Como é que o povo vai se mexer se houve essas mentiras de que a salvação não é pelas obras? E por que o sujeito como é que o povo vai se mexer para fazer uma coleta para comprar um terreno para um moço que não tem uma casa para morar? Ou se ele já tem um terreno para comprar material de construção? Como é que o povo vai se mexer para cada um dar lá seu trabalho para construir a casa do irmão? Um pedreiro, um eletricista, um encanador, um médico. Um sujeito aí é formado é irmão, que se diz cristão, é irmão, é médico, é dentista, é engenheiro, é outra profissão qualquer. Como é que ele vai deixar de cobrar? Chega um irmão lá no consultório dele, ou ele é médico. Como é que um médico, que é irmão, que se diz irmão cristão, vai deixar de cobrar uma consulta de outro irmão se ele sabe que a salvação dele está garantida, que a salvação dele não é pelas obras? Você conhece médico que faz isso de graça? Irmão? Ô irmão, vai lá no meu consultório. Se precisar, vai lá no meu consultório. Faça uma consulta para você, não vou cobrar nada não. Ele vai fazer isso com o ancião. O ancião. Tem um irmão que é prestador de serviço, é um engenheiro, um eletricista. Aí o irmão lá é pobre e tem um problema na casa dele. Aí o irmão lá é eletricista. Aí você vai contar para ele o que está acontecendo na sua casa, ele vai cobrar. Por que ele vai cobrar? Porque a salvação não é pelas obras. Porque ele ouviu o ministério maldito dizer que a salvação não é pelas obras. E o crítico pirata dizer que a salvação não é pelas obras. Então ele vai cobrar. Porque senão ele é um trouxa que nem um bom samaritano. Entendeu? Rapaz, o capeta é crente. Mas o que é que o capeta faz? Faz o contrário. É essa mentira que a salvação não é pelas obras, que é só adular Cristo. Ser bajulador de Cristo salva. Isso é coisa do diabo. A salvação não é só pelas obras e não é só pela fé. É pela fé e pelas obras. As duas coisas. As duas coisas.
Uma sozinha não salva e outra sozinha não salva. As duas salvam. Porque é as duas. Os judeus tinha muitos judeus que tinham obras. Tinha várias, os saduceus, os samaritanos, os messênios. Os messênios, eles nem casavam. A religião, a dissidência, a seita messênica, que saiu dos judeus, é uma dissidência dos judeus, eles nem casavam. Que eles achavam que o casamento pervertia, sabe, os bons costumes. Então eles nem se casavam. Mas quando Cristo chegou, eles não creram que o Cristo era o Salvador, era o Cordeiro de Deus. Eles não creram. Os samaritanos, o samaritano era uma dissidência, era uma dissidência, era uma seita judaica. Eles também não creram no Messias, que era o Cristo. Mas eles tinham boas obras, eles se ajudavam. Eles se ajudavam. Ninguém passava fome nos bons samaritanos. No meio da dissidência samaritana, o samaritano da Bíblia é uma exceção. Mas os samaritanos, eles tinham boas obras. Eles se ajudavam, ninguém passava necessidade na seita samaritana. Mas quando Cristo chegou, e lá na profecia dos profetas, que Moisés já falava de Cristo, os profetas falavam de Cristo, eles não acreditaram, eles não tiveram fé, eles não creram no Senhor Jesus. As boas obras deles não salvaram. Mas quem tinha boas obras e creram no Senhor Jesus, salvou. Porque tinham as boas obras que cumpriram os mandamentos de Moisés, dado lá no monte, da caridade, da misericórdia, do perdão. Quem tinha boas obras, que praticou a lei de Moisés, aí quando chegou, creram no Senhor Jesus, que os profetas falaram do Senhor Jesus, que creram, juntou os dois e salvou. Então não é uma coisa só. Também não é só a fé em Cristo que salva, é as duas coisas. Agora, se você fala que você batiza, Deus te chama nas águas e você te batiza, e você já está salvo, você é mentiroso, rapaz. E você achar que ser batizado e fica bajulando e adulando Cristo, esse é questão. E você não pratica as boas obras, você é mentiroso, rapaz. Então, fui claro, né? Água de coco. Não lembrei nenhuma música sobre água de coco. Entendeu uma contradição dos críticos? Então não adianta ficar, oremos pela Bahia. Oremos pela Bahia, um raio que o parta, vai lá, vagabundo, e faz alguma coisa. Em todo lugar assim, oremos pela Irmandade da Bahia, oremos pela Irmandade de Minas. Aí dá uma calamidade em algum lugar, oremos pela Irmandade da Síria. E o maldito ministério? Prega para esse mesmo CCBista que fica dizendo, oremos pela Irmandade da Síria, oremos pela Irmandade da África, oremos pela Irmandade de Minas, oremos pela Irmandade da Bahia. Esse mesmo vagabundo que diz assim, oremos por lá, sabe, ouviu, que a salvação não é pelas obras, então ele fica só com a boca. Oremos por isso, oremos por aquilo, ele desprepara, o Senhor criará os caminhos. O Senhor criará os caminhos e ele não faz nada. Então Deus, que se quiser que venha. Ou se não, mande um anjo lá, vestidão de branco, com uma tiara de azul, com a espada na mão. Eu sou o Gabriel, eu vim aqui resolver essas coisas porque os pecadores CCBistas não fazem nada. E os pecadores CCBistas dizendo que são servos. Que servos? Você é um rei e tem um servo, um vagabundo desse que não faz nada. Você para que serve essa merda de servo? Você tem um empregado e seu empregado fica em casa
vadiando em casa com o rabo pra cima. Pra que serve um empregado desse? Povo sem coração, rapaz. Povo sem coração, só tem tamanho e safadeza. Lógico, o maldito ministério prega que a salvação dele está garantida. O crítico pirata, sem noção, fala que a salvação dele não é pelas obras, está garantida. É só ele bajular e adorar o quistinho. Eu me sinto quistinho, eu me quistinho. Então, o sujeito cruza os braços. Gostou desse vídeo? Não gostou? Tá, vá se lascar, rapaz, vá.